líder na área de concursos e cursos, especialmente supletivo, pré-vestibular, concursos públicos. Então, hoje estamos aqui para trabalharmos a parte de distribuição da população da Terra, observando vários segmentos nesse sentido. Lembrando que não podemos esquecer, fazendo uma sequência desses trabalhos, que foi trabalhado na última aula ministrada, exatamente o crescimento populacional. Esse trabalho de hoje, vocês vão observar alguns itens que vão nos permitir uma real compreensão da distribuição dessa população. Não é? Então, o primeiro ponto que a gente deve analisar é que essa população não se distribui de forma simples, aleatória. Não, existem vários pontos ou fatores que determinam áreas vazias e áreas de maior concentração populacional, que nós chamamos de adensamento populacional. São 3 fatores que nos remetem a esse entendimento. Fatores naturais, também chamados de físicos, fatores históricos e fatores econômicos. Cada um desses fatores estabelecem seu grau de importância, lembrando que alguns deles podem até superar outros em relação a uma necessidade maior dessas populações em determinados locais. Portanto, não esqueça, são 3 fatores que identificam, que estabelecem a distribuição da população da Terra. Os fatores físicos ou naturais, os fatores históricos e os fatores econômicos e sociais. Nesse sentido, o que é que nós temos? Inicialmente, os fatores físicos e naturais. Eles subdividem-se em 2 segmentos. Áreas boas para se viver, chamadas de ecúmenas, ambientes propícios à ocupação e permanência de pessoas em determinados locais. É importante a gente frisar o seguinte, que quando a gente diz assim, áreas de permanência da população, é que são ambientes bons, em todos os sentidos, para que uma população ali se concentre e constitua uma sociedade maior. O que é que eu quero dizer com isso? Formação de cidades. Existem também outros locais que são inóspitos, ruins, para ocupação e permanência de pessoas. Essas áreas são chamadas de anecúmenas. Ok? Portanto, áreas ecúmenas são aqueles ambientes propícios à ocupação e permanência do ser humano. Enquanto que o inverso disso chama-se áreas anecúmenas, ambientes inóspitos ou ruins para a permanência e ocupação de pessoas nessas áreas. Então você tem aí um quadro, eu vou auxiliá-los nesse sentido. Você tem áreas ecúmenas, planícies interiores, planícies litorâneas, planícies fluviais, planaltos, região de deltas, áreas anecúmenas, regiões polares, regiões desérticas. O deserto pode ser frio e pode ser seco também, porque o que caracteriza o deserto é a falta de umidade. E esta pode estar em ambiente frio e também em ambiente quente. Depois nós temos regiões de montanhas e regiões de florestas densas. Voltando para a questão das áreas mais propícias à ocupação e permanência do ser humano. O que é que nós temos aí? Quando eu digo assim, planícies interiores, é importante que o aluno entenda o que é que significa uma planície, no que ela estabelece ambiente bom para se viver. Primeiro, é uma área planificada, consequentemente, sendo uma área planificada, ela deve ter solos férteis. Então as pessoas no mundo inteiro buscaram sempre, desde os primórdios até hoje, locais bons para se viver. E isso resulta em quê? Ambiente que ele pudesse plantar o seu produto para alimentação. Ambiente que ele pudesse criar animais, onde ali ele pudesse produzir alimento carnívoro para a própria sociedade. Então você percebe que, além desses dados que eu coloquei, agricultura e pecuária, existe também a possibilidade maior de se construir prédios, residências, praças, rodovias e tudo mais. Então, torna-se um ambiente muito mais propício à ocupação maior de pessoas. No tocante à planície litorânea,
É a mesma coisa do caso anterior, só que ele está em contato com o oceano. Isso significa o quê? Uma planície litorânea, gente, que está ali envolvida pelo oceano ou mar, é um ambiente livre para as navegações. Consequentemente, forte intercâmbio ou comércio entre as sociedades. Depois nós temos planícies fluviais. Vou dar um exemplo fortíssimo. A planície do Rio Amazonas, ela aqui e acolá tem grande concentração de pessoas. A planície do Rio Po, na Itália, é onde está a maior concentração industrial do país, Itália. Então você percebe a importância, o grau de importância dessas sociedades em relação a essas áreas ecômenas. Depois você tem Planalto. Vou dar um exemplo muito importante. Quando Brasília foi escolhida para ser a nossa capital, aonde seria construída? Então a área escolhida foi o Planalto Central Brasileiro. Brasília, portanto, está a cerca de 1.000 metros, exatamente encravada no Planalto Central Brasileiro. Então o Planalto é uma região mais ou menos planificada, também propícia a ocupação maior de pessoas. E por fim, nós temos as regiões de deltas. O aluno vai perguntar, você vai perguntar, Tomás, o que é um delta? Para você ter ideia como isso é importante ser explicado, delta é o encontro é quando o rio encontra-se com o mar ou o oceano, e ali existe um longo processo de sedimentação dos materiais trazidos pelo rio, que não foram recebidos bem, vamos colocar dessa forma, pelo mar ou oceano. E esses materiais se depositam na foz ou desembocadura daquele rio, transformando aquela área em bancos de materiais, onde o solo é fertilíssimo, permitindo maior concentração de pessoas. Então, esses ambientes de deltas também são considerados áreas ecômenas por conta dessas características naturais que eles criam. Para se ter ideia, o maior delta do mundo é o delta do Rio Nilo. O Rio Nilo, a gente sabe muito bem que é o maior rio do continente africano, um dos maiores do mundo. O encontro dele com o mar Mediterrâneo determinou o maior delta do planeta. São cerca de 150 quilômetros do litoral para o interior do delta. E ali existem várias cidades, áreas industriais, áreas agrícolas, áreas de pecuária. Inclusive, uma das cidades mais famosas do mundo está ali no delta do Rio Nilo. É Alexandria, a cidade de Alexandre, onde foi construída a primeira biblioteca mundial. Para você ter ideia da importância do delta na efetivação de maior concentração de pessoas na Terra. Você tem as áreas anecômenas, porque é uma região polar coberta de gelo. Fica difícil constituir sociedades. Claro que existem pessoas que vão ali para estudar. Existem nativos como os esquimós. Lá no extremo norte do Canadá você tem os esquimós. Você tem no norte da Europa, no extremo norte da Europa, você tem os lapões, que são pessoas que vivem de forma extremamente forte em relação ao gelo da região e assim por diante. Não é? Na sequência, o que é que nós temos? Os fatores históricos. Eles demonstram, eles nos remetem, na verdade, a momentos históricos da evolução das sociedades pelo mundo afora. A gente sabe muito bem que países da Europa se viram como países colonizadores. E a América, como um todo, passou a ser uma área de colonização. Então, o que é que a gente tem nesse sentido? Países que foram colonizadores serviram como origem da população. Consequentemente, nessas áreas existem muitas pessoas. E nas áreas que passaram a ser colônias ou áreas colonizadas, passaram a, com o passar do tempo, terem concentração de pessoas, porém, de uma forma mais diminuta. Depois, nós temos os fatores econômicos. Como eu disse no começo desse trabalho, esses fatores podem superar, em grande parte, os fatores anteriores. Como assim? Você observe, vou dar um exemplo, mais uma vez, do Japão, que é um país que serve de referência para vários estudos. O Japão, gente, a gente sabe perfeitamente que está no encontro de duas placas tectônicas. O país treme praticamente todos os dias. O país tem cerca de 60 vulcões ativos. É um arquipélago formado por 3.500 ilhas, cheio de dificuldades, cheio de adversidades. Mesmo assim, o japonês, que ocupa cerca de 16% do seu território, onde estão as planícies, porque o japonês não vai morar nas montanhas vulcânicas, o japonês não vai morar nas áreas de floresta densa, porque ele tem consciência perfeita que não deve destruir aquilo lá. Então ele vai viver onde? Ele vive nas planícies.
Então são áreas bem resumidas em relação ao território total. Consequentemente, o japonês, mesmo com essas dificuldades todas, ele não sai daquele seu território para outra região, porque ele sabe que as dificuldades que existem naturais no país, como eu disse, vulcões, terremotos e tudo mais, o fator econômico, a qualidade de vida que é elevada, que é estabelecida para o povo japonês, supera em grande parte essas dificuldades que eles têm. Depois disso, esse quadro que você tem agora, eu faço questão de acompanhar com vocês. Esse quadro que vocês têm aí é a distribuição da população mundial. Veja como é interessante isso. Áreas densamente ocupadas e áreas fracamente ocupadas, ou vazias demográficas. Em relação à densidade populacional, o que é que nós temos? A Ásia das monções. O que significa Ásia das monções? São ventos fortes que trabalham no sul, sudeste e sudoeste do continente, promovendo alternadamente, no verão, chuvas fortíssimas e no inverno, ambientes secos. Mesmo assim, por conta das fortes chuvas de verão, essa população agradece a Deus na visão deles para que essas chuvas sejam fortes e eles possam trabalhar fortemente na agricultura. Ao longo de milhões de anos, essa região que nós estamos observando neste momento passou a ser a maior concentração de pessoas do planeta Terra. Para se ter ideia, você tem, repito, nesta área, cerca de 4 bilhões e meio da população. É o chamado formigueiro humano. Depois nós temos Europa centro-ocidental e também a Europa meridional. Centro-ocidental pega o que? Alemanha, Bélgica, França, a própria Inglaterra, o Reino Unido como um todo. Então toda essa região é fortemente concentrada. Depois nós temos também o sul, que envolve ali o sul da França, a Itália, a Península Ibérica também são de forte concentração populacional. Nordeste dos Estados Unidos significa o quê? É a maior concentração populacional do país. Não esquecendo também, embora não coloque aí, mas eu dou uma ênfase, a porção da Califórnia, que é a porção ocidental do país. Depois nós temos sudeste da América do Sul, envolvendo o eixo do Brasil, sul-sudeste, até a Grande Buenos Aires. Não esquecendo também, logicamente, a porção litorânea do Nordeste brasileiro. E por fim, nesse contexto, nós temos o Oriente Médio e o Oriente Próximo, com cerca de 250 milhões de habitantes aproximadamente. Em relação aos vazios demográficos, o que é que nós temos? Norte da América do Norte, não é isso? O extremo norte da América, que é o Canadá, o território do Canadá, com predomínio de gelo, e é por isso que há vazios demográficos. A população do Canadá concentra-se mais na fronteira dos Estados Unidos, de leste a oeste, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Na porção centro-norte, há vazios imensos naquele território. Depois nós temos centro-norte da América do Sul, floresta amazônica, não é, que a maior parte está no território brasileiro. Norte do continente africano, deserto do Saara, o maior deserto do planeta. Depois você tem região da Sibéria, Rússia. A gente viu em situações passadas que essa área, por conta do gelo, também é de vazios. Depois nós temos porção centro-ocidental da Austrália, deserto australiano. E por fim, extremo sul da América do Sul, Patagônia, ou seja, deserto da Patagônia, que é um deserto frio, localizado na Argentina. Depois nós temos aí a distribuição mundial da população. Este mapinha, gente, muito importante, você vai entender como está mundialmente distribuída a população. O que eu falei agora há pouco, você tem essa visão perfeita neste mapa. Então perceba, estamos aqui na América do Norte. Olha, o extremo norte da América, Canadá, é um vazio, predomínio de gelo. Você vai encontrar mais pessoas exatamente no nordeste dos Estados Unidos, como você está vendo a indicação, e também na porção ocidental, Califórnia. Você tem também ainda na América do Norte, território mexicano, a grande região metropolitana do México, com mais de 32 milhões de habitantes. Saindo dessa área, vamos para a América do Sul. Na América do Sul você vai encontrar aqui um pouquinho
razoavelmente no norte da Venezuela, com a Colômbia. Depois você vai ter, como eu disse anteriormente, a fachada oriental do continente, do nordeste brasileiro, passando pelo sudeste, chegando até o sul, a Grande Buenos Aires, e depois não podemos esquecer que dentre essas áreas que foram citadas, a região sudeste do Brasil é a que mais apresenta elevada concentração de pessoas. Agora vamos para a Europa. Você percebe que o continente europeu é quase que totalmente com conotação de forte concentração de pessoas. São mais de 700 milhões de habitantes que estão aí. Uma área relativamente pequena faz com que essa população se concentre fortemente, não é? Depois nós temos o continente africano, a porção centro-ocidental equatorial do Atlântico, que é esta região aqui que eu estou chamando a atenção. Você tem também no extremo sudeste, envolvendo parte da República da África do Sul. Depois você tem o vale inferior do rio Nilo, que é também uma grande concentração de pessoas, como eu disse agora há pouco. O delta do rio Nilo facilita muito essa grande concentração. Passamos agora para a Ásia das Monções, é essa região, meus queridos, que eu estou falando agora. Você tem Índia, você tem Bangladesh, você tem Paquistão, Nepal, onde recentemente nós tivemos, infelizmente, um conjunto de tremores. Você tem também o Sudeste Asiático, países como Tailândia, como Indonésia, são fortes em concentração populacional. Depois você tem, no continente asiático ainda, o país China, esse que é de grande concentração de pessoas, não é? É a maior população absoluta do planeta, puxando para as Coreias. E por fim você tem aí, como fechamento de áreas densamente ocupadas, o território japonês. No inverso nós temos a Sibéria, esse grande vazio demográfico que você tem aí, o norte do Canadá, o oeste da Austrália e assim por diante. Ok? Então você tem para o Brasil a seguinte apresentação. A região norte do Brasil, você tem os maiores vazios populacionais. Eu disse em assunto anterior que essa região é influenciada pela floresta amazônica, pela grande existência do rio Amazonas, consequentemente vazios, porque é uma área que ainda vai se desenvolver mais com o passar dos anos. A outra área também vazia do território brasileiro é exatamente a porção centro-oeste. E as demais, enfatizando ainda mais a fachada oriental, você tem do nordeste, passando pelo sudeste, chegando até o sul, com a maior concentração na região sudeste. Ok? Meus queridos, neste momento nós acabamos de finalizar a nossa terceira aula, esperando que você tenha entendido e participado fielmente desse trabalho. Tudo de bom para vocês.